Ficou escuro para ler a Bíblia? Não, hoje é só uma introdução, então a gente vai consultar, às vezes, talvez hoje nós nem vamos consultar a Bíblia, porque nós vamos fazer um resumo. De qualquer forma eu vou deixar aqui. Está gravando, né? Pessoal, está sendo gravado, tá? E aí vai ficar disponível no aplicativo para vocês ouvirem novamente. Muito bem. Irmãos, eu já vim orando há algumas semanas e buscando de Deus uma direção sobre o que ministrar na quarta-feira depois da oração. Por quê? Porque eu realmente acho um desperdício quando a gente não tem uma ministração de estudo, né? São só 3 reuniões que nós temos na semana, então a gente tem que aproveitar bastante. E essa semana me acendeu sabe quando acende uma luz assim dentro de você, de entendimento? Eu sempre quis fazer um estudo sobre o livro de Daniel. E Daniel era só citado durante os estudos de Apocalipse. E eu falei, gente, aí eu caí em mim. Eu falei, nossa, vamos fazer um estudo do livro de Daniel e vai ser fantástico. Quantos aqui já leram o livro de Daniel? Deixa eu ver. Mais ou menos metade, né? Eu vou sugerir que você leia o livro de Daniel. Quem já leu, leia novamente, tá? Se você puder fazer a leitura na NVI, Nova Versão Internacional, ou até na NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, vai ser melhor para você entender. E nas outras versões, você vai entender também, mas nessas versões, principalmente NVI, é mais fácil de você compreender alguns textos. E vai ser muito importante para você acompanhar. Por quê? Aquilo que você vê, que você ficar com dificuldade de entender, por exemplo, Daniel tem um sonho onde ele vê um urso, né, com costelas, né, de um animal que ele tinha matado, se levantando do meio do mar, né? Para quem assistiu Jaspion, Changerman, Spectrum Man, isso é da década de 80, viu, Nil? Os mais novos como que chama lá, Power Ranger, não, mas o mais novo agora é o Godzilla. Você vai ficar parecendo que é o Godzilla, né? Mas não tem nada a ver, irmãos. Tudo que Daniel vê ali nas visões tem um significado extraordinário, tá? É tudo interpretado e nós vamos entender. Então você vai entender o livro de Daniel, um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Deus já me falou demais ao meu coração lendo várias histórias sobre Daniel, certo? Vamos lá então. Algumas estatísticas sobre o livro de Daniel. Hoje é só uma introdução, né? Vamos ver algumas estatísticas sobre o livro de Daniel. É o 27º livro da Bíblia, tá? Tem 12 capítulos, por isso é fácil a leitura, tá? São só 12 capítulos. Já vou até te falar, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você vai ler assim, de boa. Tem histórias fantásticas, por exemplo, no capítulo 6 é a história quando Daniel é jogado na cova dos leões, né? Que história, irmãos, que história extraordinária, né? Capítulo 4 é a história dos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando são lançados na fornalha de fogo ardente, porque se recusaram a se prostrar diante de uma imagem que Nabucodonosor fez. Irmãos, que coisa extraordinária, né? O rei olha lá para dentro da fornalha onde tinha lançado os 3 rapazes, e ele fala assim: não lançamos nós 3 pessoas ali? Estou vendo 4
pessoas lá dentro. E o quarto é semelhante a um anjo, né? Era Jesus que estava lá junto com eles, irmãos. Uma coisa assim extraordinária, tá? Então, são 12 capítulos, 357 versículos. Olha só que interessante, 79 versículos sobre profecias que já se cumpriram, tá? Então, durante o estudo, nós vamos ver essas profecias que já se cumpriram, tá? Agora, olha que bacana, 60 versículos sobre profecias que ainda não se cumpriram. Então, a gente vai encontrar lá no livro de Daniel, tá? Quando que o livro de Daniel foi escrito? Foi escrito naquele período lá, ó, entre 616 e 536 antes de Cristo, tá? Foi escrito na Babilônia e em Suzã. Vocês já ouviram muito falar sobre Babilônia, Suzã, às vezes nem tanto, mas aonde ficava localizada a Babilônia? Olha aí que bacana, irmãos. A Babilônia atualmente é o Iraque, está aí no globo, né, a indicação. E Suzã atualmente é onde fica o Irã, tá? Especificamente, a capital da Babilônia, ela ficava mais ou menos a uns 100 quilômetros da atual capital do Iraque, qual que é a capital do Iraque? Bagdá, exatamente. Então fica mais ou menos a uns 100 quilômetros. Inclusive, quando o Estado Islâmico invadiu essa região do Iraque, eu não sei se vocês viram isso há uns 2, 3 anos atrás, nos telejornais. Eles entravam em sítios arqueológicos e derrubavam monumentos, derrubavam um monte de coisa. Vocês viram isso na televisão? Irmãos, aquilo me doía o coração. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque tem muita história ali, muita história, sabe? Escavações de cidades dessa época, tá? Então, foi escrito na Babilônia. Por quê? Porque Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Já vamos falar sobre isso aqui, tá? E em Suzã, nesse período, 616 a 536 anos antes de Cristo. Irmãos, pasme, na minha opinião, o melhor capítulo do livro de Daniel, capítulo 7. Daniel vê Jesus voltando. Quantos anos antes aqui? Olha, 616 anos antes de Jesus nascer. Daniel vê Jesus voltando. Pastor, é Jesus mesmo? Nós vamos ler lá o texto. Você vai ver que é Jesus, né? Olhei e vi alguém semelhante a um filho de homem vindo sob as nuvens do céu. De quem que ele está falando? E ele foi conduzido ao trono, aonde estava sentado o ancião de dias. E ele recebeu o reino, poder, glória e autoridade. E reinará pelos séculos dos séculos. E o seu reino jamais terá fim. Olha, arrepiei tudo. De quem que Daniel está falando ali? Jesus. Irmão, 600 anos antes de Jesus nascer, ele já viu a volta de Jesus, que nem aconteceu ainda, né? Então, é um livro, irmãos, extraordinário. Normalmente, eu coloco Daniel como um complemento de Apocalipse, né? Nem mesmo um complemento, mas no estudo do livro de Apocalipse, eu faço algumas citações de Daniel. Na verdade, a gente teria que ter um estudo do livro de Apocalipse, mas baseado em Daniel, tá? Nós vamos fazer isso nesse estudo aqui, claro, né? Focado naquilo que Daniel está vendo, em todas as profecias, né? Mas você vai ver que bacana que vai ser. Daniel, irmãos, ele era judeu, tá? Como que ele vai parar na Babilônia? Ele é levado cativo junto com vários outros jovens que pertenciam à nobreza e à família real daquele reino de Judá. Então ele é levado cativo. Você vê lá no capítulo 1,
Olha esse texto aqui, ó. Versículo 4 do capítulo 1 de Daniel, olha aqui, ó. Aliás, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Quem era o rei nesse período aqui? Oi? Não, o rei de Israel. O rei, Jeoaquim. Então, muito provavelmente, Daniel pertencia à família real, tá? Por causa desse versículo, né? Ele foi trazido entre aqueles que pertenciam à família real e à nobreza. Se não era da família real, era um nobre, né? Filho de conselheiros ali, tá? Então, provavelmente ele era da família real. OK? Deus deu um dom especial para Daniel, entre todos os outros que ele foi adquirindo conforme ele foi sendo educado ali na Babilônia. Qual que era o dom especial de Daniel? Interpretação de sonhos. Ninguém interpretava sonho como ele. E era uma coisa impressionante. Irmãos, Daniel era um homem tão crente e tão firme em Deus, ele cria tanto em Deus, que numa ocasião, Nabucodonosor tem um sonho. A gente vai falar muito sobre esse sonho dele, porque assim, é uma base para a gente entender o que Deus mostra para Daniel. E no sonho, Nabucodonosor vê uma grande estátua, cabeça de ouro, tronco e braços de prata, cintura de bronze e as pernas e os pés de barro. E aí ele não conta o sonho para ninguém, ele chama os magos e encantadores do reino e fala: eu tive um sonho e eu quero que vocês me deem interpretação. Eles falam: então conta o sonho. Ele falou: não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho vocês vão me enganar, vocês vão me dizer o que eu sonhei e vão me dar interpretação. Ninguém conseguiu. Aí ele mandou matar todo mundo. Antes que ele executasse, Daniel é trazido à presença dele, e o rei fala a mesma coisa para ele. Irmãos, pois Daniel fala: olha, então me dá um dia. Irmãos, Daniel dorme. Antes de dormir ele ora a Deus, pois durante o sono ele tem o mesmo sonho que Nabucodonosor teve e tem a interpretação. E chega lá e fala. Que coisa impressionante, né? Como Deus usava Daniel, como ele cria em Deus, sabe? Como era firme. Nós vamos ver essa história fantástica também, tá? O que Daniel vê? Profecias, visões e sonhos. Presta bem atenção, irmãos. Deixa eu ver se vai funcionar a minha canetinha aqui. Vai funcionar. Irmãos, sobre isso aqui, ó. Os reinos que viriam desde os seus dias até o milênio, tá? Às vezes, para os irmãos que são novos, eu vou explicar o que é milênio, tá? Vou explicando no decorrer das aulas. E alguns termos, às vezes, que a gente usa por causa do estudo de Apocalipse, eu vou explicando para não ficar nenhuma dúvida. Mas isso aqui é fantástico, porque o que Deus mostrou para Daniel? Sobre o que fala os 12 capítulos de Daniel? Fala sobre reinos, os reinos que seriam estabelecidos na terra. Daniel viu, irmãos, inclusive o reino do anticristo, que vai se estabelecer agora na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, tá? Então Daniel viu isso. Daniel viu também o milênio, o governo, o milênio, o que é? São 1000 anos que Jesus Cristo vai reinar aqui na terra em pessoa. Daniel viu isso e ele viu o reinado eterno de Jesus. Então o que é mostrado para Daniel são reinos, em todos os sonhos e visões que ele teve, tá? A gente vai ver isso lá nos outros capítulos. Olha que interessante isso aqui. Daniel viveu durante o domínio de 4 reis em 2 impérios. Porque quando ele era novo, o texto não fala qual a idade dele, né? Ali fala jovens, né? Talvez ali a gente pode arriscar uns 17, 18 anos, mais ou menos essa idade aí, entre 16 e 20 anos. Então ele é levado
como prisioneiro para a Babilônia, né? Junto com todo o povo de Israel, tá? Então ele é levado nessa ocasião. E só para esclarecer sobre isso, se você ler 2 Reis capítulo 24, se não me engano, qual que é os dois últimos capítulos? 2 Reis, 24 e 25 ou 23 e 24? Bom, os dois últimos capítulos de 2 Reis, você vai ver o final do reinado de Israel, antes deles serem invadidos pela Babilônia, e o povo ser levado cativo lá para a Babilônia, tá? O rei nesse período, o último rei de Israel ali foi Jeoaquim. Depois, Nabucodonosor, quando invadiu a nação, destruiu tudo, ele estabelece outros reis, mas que duram pouco tempo, tá? Eles matam muita gente, destrói o templo do Senhor que estava lá na cidade, e os que sobreviveram à invasão são levados como prisioneiros para a Babilônia. Entre esses prisioneiros estava Daniel. Vocês entenderam isso aí? Entenderam, pessoal? Sim. Provavelmente sim. Sim. Ou era da linhagem real, ou era da nobreza, né? Quando Nabucodonosor ordena lá para o chefe dos eunucos para trazer os jovens que iriam ser educados na cultura dos caldeus, ou seja, na cultura dos babilônios, Nabucodonosor fala assim: jovens da linhagem real e da nobreza, entendeu? Entre os jovens estava Daniel, Azarias, Misael e Ananias, entendeu? Então, ou ele era da linhagem real ou era da nobreza, tá? Não, no texto não fala. Eu procurei esse negócio, mas nos textos do livro dele não fala de qual tribo que ele era. 25 capítulos, né? Então lê o 24 e 25, você vai ver ali o finalzinho do reinado do reinado sobre Israel e a invasão ali da Babilônia e o povo sendo levado cativo. Quais são os 4 reis e os 2 impérios que Daniel viu? Primeiro, o Império Babilônico. Quando ele é levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor estava conquistando todo o mundo conhecido daquela época. Não só o território de Israel, mas vários outros territórios ali onde havia habitantes. Tanto que ele é chamado de rei sobre toda a terra. Por quê? Mas ele governou até aqui sobre o Brasil? Bom, aqui não era habitado nessa época. Estão entendendo? Então, assim, ele governa sobre os territórios conhecidos naquela época, onde havia reinos. Então ele governa tudo, ele toma conta de tudo. Então, o primeiro império que se estabelece ali é o Império Babilônico, tá? Do qual Daniel viu 2 reis. Nabucodonosor, que foi quem levou ele cativo para a Babilônia, e Belsazar, que era, se não me engano, irmão de Nabucodonosor e assumiu o reino no lugar dele, tá? Daniel serve os 2, a gente vai ver também isso lá. E o outro império, o segundo império que ele viu, e mais 2 reis que ele serviu. O império Medo-Persa, tá? E quais reis desse império? O rei Dario e o rei Ciro, tá? Quem assina o decreto ordenando que o templo em Jerusalém fosse reconstruído e que alguns judeus voltassem para Jerusalém quando já tinham completado 70 anos que eles estavam lá na Babilônia? Ciro assina o decreto, né? Então Daniel provavelmente já tinha morrido já. Daniel não volta para Jerusalém, tá? Pessoal, tá muito rápido, vocês estão entendendo? Não estão entendendo nada? Está um pouquinho rápido? Tá, então eu vou mais devagar. É que hoje também é assim, é um resumão, tá? Aí depois nós vamos pegar capítulo por capítulo, tá? Certo, não, beleza. Eu vou mais devagar, então. Ok, vamos lá. Qual a semelhança que existe entre João, o apóstolo, e Daniel, o profeta? Daniel, o qual a gente está... Oi?
Não. Irmãos, o que tem em comum entre o apóstolo João, que viveu mais de o quê? 1.400 anos depois de Daniel, é que para ambos foi revelado o Apocalipse. Estão entendendo? É o apóstolo João. João teve a revelação do Apocalipse, sim ou não? E Daniel também. Só que João, o que João vê é uma área, alguns detalhes sobre Apocalipse. Daniel vê outros detalhes sobre Apocalipse, tá? Nós vamos ver isso aqui, tá? Então, o que tem de comum é que para ambos foi revelado o Apocalipse, tá? Ou as últimas coisas. Olha só que bacana isso aqui, ó. O que foi mostrado ao apóstolo João, discípulo de Jesus, tá? No que diz respeito ao Apocalipse, as últimas coisas. Olha só. João vê a igreja, certo? E a posição da igreja durante todo o decorrer da grande tribulação, das últimas coisas, do juízo do trono branco. Se lembram disso no estudo de Apocalipse? Então João vê a posição da igreja. João vê o arrebatamento da igreja. João viu a grande tribulação, os 7 anos de grande tribulação. João viu o domínio do anticristo durante os 7 anos da grande tribulação. Viu a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, e a ressurreição dos ímpios também, que ressuscitam para a condenação. João viu o juízo do trono branco e a eternidade. Confere, pessoal? Isso, na verdade, que eu fiz aqui foi um resumo bem grosseiro do livro de Apocalipse, certo? Agora, olha que interessante. O que Daniel vê? Daniel vê o seguinte: os reinos que seriam estabelecidos na terra, desde os seus dias até o milênio. Então, a revelação que foi dada para Daniel fala sobre reino, governo. A revelação que foi dada para João é diferente. Fala sobre a igreja, ressurreição dos mortos, juízo dos ímpios, tribunal de Cristo para a igreja. Estão entendendo? A eternidade, Nova Jerusalém e uma série de outras coisas, tá? Então, você vê que o foco é diferente. Irmãos, Daniel viu o império de Alexandre o Grande, né? Vocês assistiram aquele filme sobre Alexandre o Grande? Como que chama aquele filme? Se chama Alexandre, né? É Alexandre o Grande. Quem já viu esse filme? Já viu, né? Como que chama o filme, Fábio? Alexandre, né? Quem faz o papel da mãe dele é aquela Angelina Jolie, não é? Isso, é um filme assim, em termos históricos é bem interessante, né? Mas eu achei meio pesado, né? Eu assisti esse filme faz tempo já. Daniel viu o império de Alexandre o Grande, né? Irmãos, quantos de vocês, na época que as Torres Gêmeas foram derrubadas lá nos Estados Unidos, quantos de vocês ouviram falar que a Bíblia mostrava as 2 torres sendo derrubadas no livro de Daniel? Quantos de vocês ouviram falar isso? É pouca gente, né? Eu também ouvi falar isso. Quem falou isso se baseou numa visão que Daniel teve de uma guerra entre um carneiro e um bode, né? E os dois se chocam, os 2 chifres, se não me engano do bode ou do carneiro, não sei, são quebrados. E as pessoas começaram a falar, não, ali é uma profecia sobre as Torres Gêmeas. Irmãos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ali fala de uma guerra entre o Império Medo-Persa e o Império Grego. Tá? Nós vamos ver isso com detalhes também, depois, tá? No decorrer do estudo. Então, Daniel vê os reinos que seriam estabelecidos na terra. Tá? Muito bom. Vamos fazer um resumo agora por cada capítulo do livro de Daniel, tá? E é baseado nesse resumo aqui que cada dia a gente vai estudar um capítulo, né? Então hoje eu vou falar sobre os 12, o que é que mais ou menos eles falam, tá?
E aí cada dia nós vamos falar de um capítulo. Vamos colocar alguns textos importantes, tá? E principalmente, irmãos, nós vamos interpretar todas aquelas visões que Daniel teve, aqueles sonhos, o que significa aquilo, né? E eu sei que aquilo causa muita confusão. Sim. Sim. João, José Antônio, eu tenho que conferir um texto. Eu acho que tem um momento que Daniel é levado para lá, mas eu tenho que conferir isso, tá? Eu li esse texto e é um texto assim que mostra que ele estava lá, tá? Então tem que ler e tem que ver direitinho. Mas é uma boa observação. Realmente João viu tudo de lá, né? Daniel nem tudo. Sobe aqui que te mostrarei as coisas que vão acontecer depois dessas, tá? Então, resumo por capítulo do livro de Daniel. Capítulo 1 fala sobre a chegada dele na Babilônia e a educação, tá? Daniel, irmãos, foi educado na cultura dos babilônios, tá? Ele foi literalmente educado lá. Depois que ele chega lá com, 16, 18, 20 anos mais ou menos, de idade. Então ele começa a ser educado ali. Daniel nunca mais volta para Jerusalém. Ele morre lá, tá? Então, é isso. Irmãos, esse capítulo 1 aqui é uma grande lição que mostra para a gente que quando a gente fica firme em Deus, Deus nos honra e nos faz prosperar até em lugares que a gente não gostaria de estar. É impressionante, irmãos, a fidelidade de Deus, né? Um dos textos que tem mexido muito comigo nas últimas semanas é aquele Jeremias 29, que Deus manda que Jeremias escreva uma carta para o povo que foi levado cativo lá para a Babilônia. E Deus fala assim, orem pela cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Plantem vinhas, deem seus filhos em casamento, entendeu? Multipliquem-se, não diminuam. Poxa, eles estavam sendo levados prisioneiros. Exatamente. Então, como esse povo prosperou lá. Capítulo 2 de Daniel. O que fala o capítulo 2? O sonho de Nabucodonosor. Que sonho foi esse? A grande estátua que ele viu. Esse sonho está fácil, porque Daniel interpreta ele em detalhes, tá? E esse sonho fala de 4 impérios mundiais que seriam estabelecidos na terra. O primeiro império era o Império Babilônio, certo? E depois seria sucedido pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano e, por último, o Império do Anticristo, que só vai durar 7 anos, né? Que vai durar ali só esse período, tá? E depois Daniel vê o quê? Daniel vê uma pedra que se desprende de uma montanha e destrói a estátua. E ali é o império do Senhor Jesus Cristo, que vai ser estabelecido sobre a terra, começa no milênio e não vai mais ter fim, né? Fazendo com que os outros impérios sejam totalmente esquecidos. É isso que fala o capítulo 2, tá? Capítulo 3, o que fala? A imagem de ouro de Nabucodonosor, Azarias, Misael e Ananias. Aqui é aquela história que Nabucodonosor manda fazer uma imagem de ouro de 20 metros de altura e ordena que todo mundo adore aquela imagem, se prostre. Os 3 amigos de Daniel se recusam a fazer isso e são jogados na fornalha de fogo ardente. Daniel não é citado aqui nessa história, parece que ele não participou disso aqui, tá? Sim. Não, nós estamos no hiato. Agora a gente está no hiato. Em termos de império, nós estamos no hiato. Já passou o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Grego e o Romano, né? O que nós estamos vivendo agora não é nenhum dos 3. O próximo império agora é o do Anticristo. E depois o império de Jesus, tá? Irmãos, sobre a questão dos impérios, vocês vão entender, tá? Esse é o objetivo. Quando a gente pegar capítulo por capítulo, for dissecando, for estudando, vocês vão entender direitinho, tá?
Capítulo 4, o que fala? O outro sonho de Nabucodonosor, a árvore que foi cortada, mas o toco e a raiz foi deixada. Ali, irmãos, nós temos uma grande lição sobre como Deus resiste ao orgulhoso, né? Ali fala, essa árvore era o próprio Nabucodonosor, o próprio rei. E no final desse capítulo a gente vê o que Nabucodonosor, depois de passar por toda uma situação que a gente vai ver lá, o que ele escreve. Muitas pessoas acham que Nabucodonosor foi salvo, né? O que eu acho? Acho que tem grande possibilidade dele ter sido salvo. Baseado nisso, né? No que está escrito ali, no que ele passou. Tá? Capítulo 5. Vocês se lembram daquele versículo aqui no capítulo que fala assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Lembram-se disso? Qual que é a interpretação dessa frase? Pesado foste na balança e achado em falta. O teu reino será tirado de você e entregue aos medo-persas, né? Então, aqui justamente fala sobre o final de um império e início de outro, capítulo 5, tá? Quem era Belsazar? Belsazar, acredito que era irmão de Nabucodonosor, ou filho, não sei, depois a gente confere lá. Neto? Poderia até ser, mas eu acho que neto não é não. Ah, é neto? É certeza? Ah, então tá, obrigado. Então é neto de Belsazar. Eu achei que você estava brincando. Pois é, ué. Capítulo 6, o que fala no capítulo 6 de Daniel? Daniel lançado na cova dos leões. Por quê? Porque o rei faz um decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar ou pedir coisa alguma a qualquer Deus que não fosse o rei. Você viu tanto que o rei era fraquinho, né? Se considerava como Deus, né? E Daniel, é claro, Daniel não obedece isso, eles pegam lá e lançam na cova dos leões. E é uma história fantástica, todo mundo conhece, tá? Capítulo 7. Aqui que o negócio começa a ficar bom, irmãos. Esse é o meu capítulo favorito. O sonho de Daniel sobre os 4 animais. Então fala sobre 4 impérios mundiais. Ali no capítulo 7 a gente vê a volta de Cristo. Eu acho impressionante isso, irmão. Você vai lá no Velho Testamento e você vê a volta de Cristo. Lá no Velho Testamento. Jesus não tinha nem nascido ainda, né? E Daniel viu isso, que uma coisa impressionante. Outra coisa muito interessante, o reino sendo entregue a Cristo, né? Um julgamento que acontece, nós vamos ligar isso com os textos lá do Novo Testamento, né? Mateus capítulo 25, aquele versículo famoso que diz assim, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber. Vocês sabem do que está falando ali? Sabe? Alguém sabe? Hã? A gente pode aplicar isso também, não é problema. Mas ali é um julgamento que acontece. Quando o Filho do Homem vier, ele se sentará no seu trono e reunirá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Para as ovelhas ele vai olhar e vai falar, vinde benditos de meu Pai. Entrem, tome posse do reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Se você não prestar atenção, você acha que Jesus está salvando eles ali por causa de boas obras. Que eles foram bons com outras pessoas. Irmãos, esse texto a gente pode aplicar como um ensino para você ajudar as outras pessoas? Pode e deve, tá? Mas o contexto ali é outro, totalmente diferente. A gente liga ele aqui com Daniel capítulo 7. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Ali é um julgamento que acontece. É um negócio impressionante. Tá? Capítulo 8. A visão de Daniel do carneiro e o bode. Aqui fala sobre uma guerra entre 2 impérios. A gente vai ver também. Tá? Que impérios que são esses. Às vezes você está se perguntando assim, mas o que interessa para a gente estudar sobre esses impérios? Irmãos, interessa muito aí, para a gente entender sobre o reinado eterno de Cristo. E como
por que para Cristo foi dado autoridade, foi dado o reino? Vocês sabiam que para Cristo receber o reino e o direito de governar no milênio, houve um julgamento? Vocês sabiam disso? Houve um julgamento. Lá no capítulo 7 a gente vê. Houve um julgamento. Entendeu? Ali a cena acontece num tribunal no céu. E há um julgamento onde é decidido que o reino seria entregue a Jesus Cristo. Tá? Então por isso que é importante. Capítulo 9, olha, fala isso aqui demais no estudo de Apocalipse. Ó. As 70 semanas de Daniel. Né? A gente precisa de uma aula inteirinha aqui só para a gente relembrar isso aqui. Tá? Fala sobre o nosso tempo, fala sobre o período da grande tribulação, tá? Sim. Muita coisa não. Muita coisa não. Muita coisa ele escrevia o que estava vendo. A interpretação, às vezes, vinha dias depois. Entendeu? Ele não sabia que era Cristo. Ele não sabia. Os profetas do Velho Testamento, eles sabiam da vinda de um profeta, não era de um profeta, né, de o profeta, mas eles não sabiam que era o Filho de Deus. Jesus, irmãos, foi um mistério guardado, que foi revelado só no nascimento de Jesus. Se lembram de uma aula que eu dei lá em cima? Essa aula está gravada. E eu vou subir essas palavras tudo para o aplicativo. Falando sobre o mistério que foi a igreja durante gerações e gerações, ali desde de Gênesis até Mateus, ali quando Jesus nasce. Se lembram dessa aula? Não se lembram não, né? É uma aula muito boa para rever, irmãos. É tremendo, sabe, como Deus guardou isso e revelou. Semelhante ao Filho do Homem, exatamente. Você vê que é bem diferente do que João fala lá em Apocalipse, né? Lá ele vê com mais detalhes, ele vê que é Jesus, porque até mesmo que ele conhecia Jesus, né? Daniel não conhecia Jesus, viu ele, mas não sabia quem era. Estão entendendo? Capítulo 11, o penúltimo, fala sobre guerras e desolações, tá? Nós vamos ver lá também que guerras são essas. Tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente sim. São essas guerras que estão acontecendo agora? Não são essas guerras que estão acontecendo agora. Tá? E capítulo 12, o tempo do fim. Tá? É o último capítulo do livro de Daniel. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos terminar então. Irmãos, no decorrer agora das semanas, nós vamos vendo capítulo a capítulo, tá? Devagar. Às vezes, se a gente precisar de mais de uma quarta para um capítulo, não tem problema que a gente não tem data para terminar, né? Só até quando Jesus voltar. Aí depois aí não vai ter jeito mais. Tá bom? Vamos ficar de pé então. Vamos orar.